Hoje vamos falar sobre César Filho, que assumiu aí o comando do SBT Repórter, ganhando cada vez mais espaço aí no SBT e retorna ao formato clássico da emissora com uma edição aí reformulada para poder acompanhar as novas demandas do jornalismo televisivo. Ele que já conduz muito bem o SBT Brasil, que é o principal jornal aí do canal, agora acumula mais esse projeto que visa aprofundar temas relevantes e levar ao público reportagens de alto padrão. O SBT Repórter mantém a sua estrutura histórica de jornalismo investigativo ali, com reportagens de campo, entrevistas exclusivas e também coberturas de grandes fatos ali de grande impacto social e cultural. O programa é conhecido por suas investigações detalhadas e também abordagem crítica, elementos que marcaram a sua história desde a criação dele lá na década de 90 e que ainda hoje permitem ao público ter acesso às informações aprofundadas e também, claro, confiáveis à edição ali atual. E, inclusive, essa nova fase vai apresentar reportagens aí com roteiros bem estruturados, viu? Visando oferecer uma narrativa completa e clara sobre cada assunto abordado. E vocês sabiam que o programa estreou em agosto de 95? Isso mesmo, com Mônica Teixeira como apresentadora. Foi um marco na época porque ele trazia um formato de reportagens investigativas que não era muito comum naquele momento na TV aberta. Ao longo dos anos, outros nomes importantes, como a Marília Gabriela, passaram pelo programa, o Hermano Hennig e o César Filho, né, que ficou bastante marcado. Eles comandaram ali o programa, cada um com o seu estilo, com o seu jeito, mas todos mantendo a qualidade das reportagens com muito brilhantismo. Esse programa ele teve um período ali de encerramento, inclusive em agosto, começou em agosto e também terminou em 2013 em agosto, por conta naquele momento de cortes de gastos, né, que o SBT sempre passou por isso, já não é de hoje, tem muita gente que acha que esse negócio de cortar gastos, de cancelar programa é uma coisa nova, não sempre aconteceu isso, e quando o Silvio Santos estava no comando vivo, e no comando da emissora, isso acontecia até de uma maneira mais frequente. Só que naquele momento, naqueles anos, a gente não tinha esses portais aí de notícias, a gente não tinha Twitter, não tinha redes sociais ali que pudessem reproduzir e informar isso. Então isso sempre aconteceu não só no SBT, mas também em outras emissoras. Mas o SBT, vários programas foram encerrados por questões de cortes de gastos, economia. Então você tinha ali anos em que o SBT tinha que demitir X pessoas e já demitiram grandes pessoas. Teve anos aí, a gente pode até fazer um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso, sobre demissões, momentos ali de crise, porque tem muita gente que acha que o canal está com crise agora, sem o Silvio, com as filhas ali, mas o SBT sempre passou por crises e crises até homéricas. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas quando o Silvio estava dirigindo ali o canal, ele tinha um controle sobre as coisas. Tudo bem, ele passou por várias situações aí graves, ao ponto de perder a emissora, de colocar a emissora ali à disposição, caso perca, com aquela polêmica do Banco Pan-Americano em 2009, né? Claro que o Silvio sempre teve jogo de cintura, mas não quer dizer que o SBT nunca passou por problemas, nunca passou por crises. Tem vários anos aí que o canal passou por várias situações, assim, eu vou até ver se eu faço um vídeo sobre isso, para poder mostrar para vocês que essas coisas que acontecem hoje, crises de audiência, porque o SBT teve sim seu auge, mas ele também teve sua queda. Teve ali momentos em que você ficava, pô, será que vai continuar? Será que vai? Então não é que isso é de agora, com as filhas no comando. Isso acaba tendo uma repercussão maior porque isso acaba sendo reproduzido. Mas naqueles anos 90, 2007, 2005, aí, 2003, nossa, vários apresentadores aí podem relatar isso. O próprio Ratinho, que hoje tem um programa dele consolidado na faixa noturna, foi um dos que mais sofreu, porque ele estreou no SBT, foi contratado por ele, pelo Silvio, quando estava na Record fazendo o Ratinho Livre, na década de 90, foi pro SBT, Silvio contratou ele, deu 10 milhões lá de reais na mão dele para poder contratar o apresentador, teve aquela polêmica toda, foi para lá, fez o programa dele, chegou um tempo que ele ficou fora do ar porque a audiência estava muito baixa,
programa do Ratinho começou a ficar desgastado, porque aquele formato que ele fazia lá na Record, Ratinho Livre, né, aquele formato apelativo, sensacionalista, começou a ficar um pouco desgastado, e o Silvio foi lá e deixou ele fora do ar. Ele ficou, acho que, 20 e poucos anos, creio eu não sei mais ou menos quanto tempo. Isso já faz 25 anos, mas ele ficou um período grande fora do ar. E ficou recebendo ali, não foi demitido nem nada, mas ele ficou fora do ar, meio que descansando ali em banho-maria, porque o programa ali estava desgastado, não tinha mais o que ser feito, ele apresentou outros formatos ali e aqui, mas ele ficou fora do ar e depois retornou com o programa dele nesse formato aí. Mas teve também vários testes, teve o programa do Ratinho de tarde, o programa do Ratinho voltou a ser policialesco no ano aí, acho que foi 2007, 2008, aí depois ele voltou novamente com esse formato na faixa noturna e está no ar até hoje. Então não quer dizer que esse negócio de cortes de gastos seja algo recente. Isso sempre aconteceu. E o SBT Repórter com o próprio César Filho, que inclusive esse programa eu gosto muito, eu até acredito que, eu já até assisti muitas reportagens, né, que tem no YouTube do SBT Repórter, eu acho até que o Cabrini, quando estava no SBT, deveria ter comandado esse jornal. Eu não sei se ele chegou a comandar, eu acho que ele teve reportagens exibidas, mas chegou um momento que tinha dois, tinha SBT Repórter e Conexão Repórter, com o Cabrini, né? E aí ficou só a Conexão Repórter. Então eu acho que o Cabrini tinha que apresentar esse SBT Repórter aí, do que ele ter um programa ali, porque o Cabrini sempre fez reportagens muito boas e acredito até que foi um erro ele ter saído do SBT. Tá muito bem na Record, claro, mas eu acho que esse tipo de formato investigativo sempre foi a cara do Cabrini. Não que não tenha no SBT jornalistas e profissionais à altura, mas o Cabrini sempre foi sensacional. Então, esse negócio de corte de gastos, o SBT Repórter 2013 acabou sendo retirado do ar, coincidentemente no mesmo mês que ele estreou, que é agosto, e nós estamos falando dele também no mês de agosto. Ele vai voltar, ele voltou no mês de agosto. Então, olha as coincidências, né? Estreou em agosto, foi cancelado em agosto um tempo aí e voltou no mês de agosto, né? Coincidentemente, em comemoração aos 44 anos do SBT. Então a equipe de produção, né, inclui profissionais experientes da emissora, com grandes repórteres aí de renome e jornalistas que já fazem parte ali do elenco e já faziam parte do elenco há vários anos, o que garantia a continuidade e a qualidade ao projeto. O SBT Repórter, nesse retorno, mantém a sua identidade original, mas incorpora ali elementos modernos de narrativa visual e também audiovisual, adequando-se às tendências de consumo de conteúdo atual. O programa é exibido num horário bem estratégico para poder manter e atrair, atingir assim, né, um público muito ampliado, permitindo que famílias e pessoas interessadas nesse jornalismo possam ter acesso a um conteúdo de qualidade. O César Filho, com a sua trajetória consolidada no canal, traz experiência e a confiança para a apresentação, garantindo um ritmo dinâmico e uma abordagem séria, mas também, claro, acessível ao público. O SBT Repórter sempre foi muito conhecido por ter sido premiado no passado, incluído reconhecimento como, inclusive até no APCA, que destacou as suas reportagens e entrevistas exclusivas, refletindo a qualidade aí e o impacto das edições desde o seu lançamento. O formato do programa incorpora entrevistas, documentários e também reportagens de campo, possibilitando ali uma variedade de temas e abordagens que vão desde questões sociais, políticas, culturais e até investigações sobre alguns fatos internacionais. Esse retorno com César Filho marca uma reafirmação da emissora no jornalismo investigativo, mostrando a preocupação em você manter ali um padrão elevado de informação e também de conteúdo relevante ao público. A primeira edição, sob o comando do César Filho, que estreou na terça-feira, manteve a estrutura clássica, mas com algumas adaptações visuais. Claro que tem que acontecer quando se retorna ao formato, tem algumas adaptações, mudanças, né, na identidade, no formato, mas a estrutura consiste em si a mesma, com algumas narrativas que sempre acompanham a evolução da televisão e atende ali as expectativas do público moderno.
Desculpa. O programa continua ali a valorizar reportagens de campo, entrevistas exclusivas e investigações profundas, que são elementos que fazem parte do legado do SBT Repórter, que são responsáveis pelo seu reconhecimento aí ao longo dos anos. O SBT, como tem agora investido muito, não tem tanto, mas agora está com uma equipe aí de jornalismo forte, né, com o Cipollone, o SBT Repórter voltou num bom momento. Então que eles possam fazer jus com esse retorno e trazer reportagens atrativas, trazer um conteúdo que possa ser interessante para o telespectador, né? Porque eu particularmente gosto muito de reportagens assim. Eu sempre acompanhei o Cabrini, até o próprio Conexão Repórter, e sempre me atraí por reportagens investigativas, né? Tanto que o programa de terça-feira falou sobre Auschwitz, né? Aquela questão triste do Holocausto. Então foi um assunto bem interessante. Tem que tomar cuidado para poder falar desse assunto aqui no YouTube por conta de algumas restrições, né, de regras e tal, porque é um assunto bem pesado. Então tem que até tomar cuidado na hora de eu falar aqui certas palavras, porque eu posso acabar tendo algumas restrições aqui de conteúdo. Mas um assunto bem interessante, bem assim, que chamou a atenção no seu retorno, porque eu gosto, né, quando o jornal, quando a emissora traz esse tipo de conteúdo, né? Porque infelizmente, quando foi noticiado que o SBT ia trazer de volta, o SBT Repórter, né, esse formato, foi noticiado que ia ser só com reportagens clássicas, né? Ia pegar ali e ia reprisar. É claro que tem um material, um acervo muito bom, mas também é interessante você trazer formatos clássicos. Trazer o formato, mas com reportagens atuais, né? Então eu acho que eles devem mesclar isso atualmente agora com o retorno do SBT Repórter. Fazer reportagens novas ali, como foi feita essa em Auschwitz, mas também trazer algumas reportagens clássicas, porque eu, por exemplo, tem muitas coisas que você não encontra no YouTube, né? Tem coisas que estão só no acervo da emissora. Então você fazer uma mescla entre conteúdo atual com conteúdo clássico, eu acho que seria interessante. Mas não trazer, como foi noticiado, quando a gente soube que o SBT ia trazer de volta esse formato, que ia vir só com reportagem antiga, de gaveta. Aí não é muito interessante você reviver um programa e reviver o programa antigo. É igual esse programa de Sérgio Malandro aí que foi exibido de tarde, né? A Porta dos Desesperados. Você pegar o formato e reprisar ali, eu acho que não fica muito viável. Agora, você refazer com atual, assim, com o mesmo formato, mas com a pessoa ali fisicamente revivendo esse formato, eu acho que é mais legal. Então, o SBT Repórter, inclusive, durante a sua fase de auge nos anos 90, no que se refere à audiência, ele marcava uns índices ali bem consideráveis. Estava aquele momento que o SBT estava muito bem no auge, né? Os anos 90 foram auge para o SBT no que se refere a hip-hop, e os índices eram muito bons, tá? Chegava a marcar, segundo dados até da Wikipédia, 23 pontos em algumas determinadas ali reportagens. Então esse registro alcançado até numa reportagem sobre o naturismo representou um marco histórico que demonstrou o alcance do programa ali entre o público na Grande São Paulo. Outros episódios, como também o especial sobre o Titanic, chegou a marcar 18 pontos, mostrando variações de audiência conforme o tema ali abordado. Cada ponto de audiência na região, naquele momento, representava 70 a 80 mil pessoas, naquele momento, né, nos anos 90. Então, significava pontos altos, né, 23 ali. Então, assim, de a quase 2 milhões de telespectadores ali acompanhando naquele momento, porque hoje o número de pessoas aumentou muito, porque se aumentou a quantidade de população. Então, nos anos 90, essa quantidade de pessoas vendo era muita coisa. Então, o alcance do programa, sem precisar ali alto, sem precisar de ter uma avaliação de qualidade editorial, mostra ali que ele realmente teve um sucesso. Durante a sua primeira fase, o formato era estruturado para reportagens de campo, como eu disse, entrevistas ali e também documentários, né? Essas características não garantem que todas as edições tenham tido um resultado igual, mas o programa sempre se destacou pela abordagem ali de temas variados, mas a variação de audiência demonstrou que o interesse do público era muito direcionado a determinados assuntos. Claro que você ter audiência não significa nada, porque o programa pode marcar 20 pontos e, como a gente noticiou aqui, ser cancelado por corte de gastos.
porque a audiência, infelizmente, em alguns momentos, em algumas situações, não paga a conta. Por isso que tem até apresentadores aí que dizem e relatam isso em entrevistas, que ficam até frustrados com a televisão, com a emissora, quando seus programas com grande audiência são cancelados. Porque ou eles não entendem, ou sei que há uma certa frustração de algumas pessoas, porque, pô, um programa quando dando muita audiência, automaticamente você tem essa visão que está sendo muito visto. Mas o fato de estar sendo muito visto não significa que essas milhões de pessoas estão fazendo esse programa se vender, porque tem que ter o merchan. Então, mesmo que seja um programa de reportagens, ele tem que ter os intervalos ali com bastante recheados de propaganda. O pessoal do departamento comercial tem que vender o formato. Então, como é que você vende? Tem que então, ter ali um conteúdo atrativo, às vezes até o patrocinador que mexe, que manda em programas. Tem programas aí que são mandados para o patrocinador. Né? O patrocinador que dita, ó, você vai ter isso, você vai exibir aquilo, eu não quero isso, não quero vincular minha marca a isso, porque você que está pagando tem o direito de exigir, né, aquilo que você quer. Então, o SBT Repórter retornou. Eu espero muito que essa audiência que marcou nesse retorno e também as outras edições possam ser aí determinantes para que o programa continue, porque o SBT tem trazido vários formatos aí clássicos em edições especiais. Então eu não sei se o SBT Repórter também está nesse bolo, está nesse pacote de edições especiais que em algum momento pode sair do ar. Assim como a Porta do Desesperados ali com o Sérgio Malandro, mas o importante é que o SBT trouxe de volta esse formato. Parece que vai trazer de novo, foi cancelado nesse momento, né? Mas em outros momentos aí, acho que mês que vem, o Jornal do SBT também, que era exibido na faixa noturna ali com Emmanuel Henning, Analice Nicolau, nesse momento não vão trazer de volta, mas vão voltar possivelmente em novembro, até ano que vem, né? Eles inventam de trazer, depois desistem, mas em comemoração aí, escorados nessa comemoração de aniversário, eles têm trazido de volta aí alguns formatos clássicos. A Silvia Bravanel, que tinha sido anunciada, que iria comandar o programa, né? A Daniela Beruti, na coletiva lá que teve em maio, ela disse que a Silvia iria apresentar, se ela aceitasse, né, algumas reportagens ali, junto com o César Filho, mas não. Segundo informações aí da Folha de São Paulo, só o César Filho que vai comandar o programa sozinho, como ele sempre comandou aí durante o tempo em que ele voltou para a televisão. Então a Silvia Bravanel só segue no comando do Sábado Animado ali nas manhãs do SBT. Mas enfim, tá dada a informação aí de que o SBT Repórter voltou. Siga a gente nas redes sociais, que é o Facebook. Facebook não, em Facebook eu não tenho. É o Instagram, Bastidores DM UFC, e o X, que é Bastidores DM. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.